Mais uma videoaula aqui no canal do professor François Veras de Filosofia Política. Hoje nós vamos entrar o que é anarquismo, uma filosofia política. Vamos ver a diferença entre anarcocapitalismo. O anarquismo é um movimento, uma política, que surgiu, uma ideologia, uma doutrinação de cunho socialista, uma corrente libertária do socialismo. O objetivo do anarquismo é não ter uma autoridade, um ditador, um Estado, tanto na área política, econômica e cultural. Ou seja, dentro de uma religião não pode existir uma pessoa que tem uma hierarquia, uma pessoa que é maior que aquela outra pessoa. Então, esse é um vínculo anarquista, E para a gente entender o anarquismo, nós vamos dar continuidade aos movimentos históricos, É o conceito, anarquismo. O que significa? Sem governante. É uma filosofia política que engloba métodos e ações que objetivam a eliminação total de todas as formas de governo. Então esse é o pensamento do anarquismo, Se você olhar o objetivo do anarquismo é o quê? Acabar, eliminar com todo o pensamento de governo. Agora vamos entrar aqui entre aspas. Vamos supor, uma pessoa que diz: eu queria que uma bomba caísse no Congresso Nacional. Essa pessoa é o quê? Ela tem um pensamento anarquista. Eu queria que aquele Estado acabasse. Essa pessoa tem um pensamento anarquista. Porque ela não quer ser governada, ela não quer ser instruída, ela tem um pensamento anarquista, Claro que tem vários conceitos, vários pensamentos, é muito longo, histórica, revolução, Os grandes autores, o pensamento. No pensamento anarquista, por meio das ideias igualitárias e libertárias, pretende-se o fim da diferença social. Esse é um dos objetivos. Como nós já vimos nessa aula, o papel do comunismo e o papel do liberalismo, e aqui é diferente. E aqui não fica diferente. O papel final do comunismo é acabar com o Estado. O papel final do liberalismo radical é acabar com o Estado. E o papel final do pensamento anarquista é acabar com o Estado. Então, ou seja, vocês podem ver que esses autores, esses pensamentos filosóficos, políticos, doutrinários, eles têm o mesmo fim, com caminhos diferentes, mas o fim deles é o mesmo. Por isso que nós, como estudantes, como pessoas pensantes, nós temos que olhar a contextualização histórica, o movimento, aonde aconteceu, o motivo e o fim que levou e o que nós estamos hoje. Então, a nossa democracia hoje no Brasil é formada dentro desses pensamentos políticos, dentro desses pensamentos filosóficos, políticos e econômicos. Então, para nós crescer intelectualmente e ter um pensamento crítico de um pensamento político, nós temos que estudar histórica, repensar, rever nossos conceitos, para nós não cair em ciladas de ideologias que não levam a nós a lugar nenhum. Líderes: William Goldin, o primeiro a formular a concepção política e econômica do anarquismo, mesmo que ele não tenha dado nome às ideias desenvolvidas em seu trabalho. Líderes: daqui eu creio que é um dos mais importantes, o Bakhtin, Mikhail Bakhtin. Ele era amigo de Karl Marx, Aí eles brigaram porque eles andaram com o mesmo pensamento. Aí eles saíram do conjunto e foi para o anarquismo porque o pensamento de Marx mudou no sentido de fazer um Estado comunista, e para eles não. Por Bakhtin, tinha que acabar automaticamente com o Estado, nenhuma denominação, nada tinha que existir. E também tem uns pensamentos,
Porque tem um anarquismo individual, tem um anarquismo coletivo, tem um anarquismo econômico. Existem vários tipos de anarquismo. Isso que as pessoas têm que verificar qual é o pensamento, onde as pessoas querem chegar com esse objetivo, né? Pronto, hoje em dia, muitas pessoas querem acabar o Supremo, né? Não é para existir o Supremo, tá certo. Se o Supremo sair, quem vai ficar no lugar do Supremo? Então logo essa pessoa não é de direita moderna, ela é de direita radical, ela tem uns pensamentos anarquistas, porque também o anarquista quer acabar com o Supremo, ela tem um pensamento comunista, porque o comunista também quer acabar com o Supremo, mas ao mesmo tempo ela tem um pensamento ditatorial, porque ela quer colocar um ditador no lugar do Supremo. Esse ditador para ela, ela acha que é melhor que o Supremo. Aí eu não sei que fim ela quer chegar com esses pensamentos econômicos de direita delas, né? Líderes. Tem o Proudhon, né? Que também foi uma peça importante, né? Da ideologia, doutrina, corrente libertária do socialismo. Foi o pai do anarquismo, praticamente ele. E é uma pessoa muito importante. Tem o Piotr Kropotkin, outro líder, desfecho. Após a Segunda Guerra Mundial, o movimento anarquista deixou de ser um movimento de massa e perdeu a influência que tinha no movimento operário dos vários países europeus. Entretanto, continuaria a influenciar revoltas populares que seguiram na segunda metade do século XX, como o Maio de 68 na França, o movimento anti-Paul Tax no Reino Unido e os protestos contra a reunião da OMC nos Estados Unidos. Uma observação aqui que os movimentos anarquistas aconteceu muito no leste europeu, na Europa, né? A liberdade não se concede, conquista-se. Então aqui vocês viram aqui o objetivo dessa aula aqui, desse pensamento político, é vocês entrar e tentar entender o porquê do anarquismo. Sempre você vai ver círculo e esse azinho deixa ser. Claro que tem muita teoria. Uma da teoria que esse círculo é o que? É a sociedade, e o A representa o anarquismo, né? A sociedade, e o A representa o anarquismo, né? Dominando sem vínculo nenhum com o Estado, com Constituição, com autoridade. Então, para a gente dar continuidade aqui no nosso estudo, vamos dar mais uma lida aqui. A teoria social e o movimento político presente na a teoria social e movimento político presente na história ocidental do século XIX e da primeira metade do século XX, que sustenta a ideia de que a sociedade existe de forma independente e antagônica ao poder exercido pelo Estado, sendo este considerado dispensável e até mesmo nocivo ao estabelecimento de uma autêntica comunidade humana. Qualquer ataque que afronta a ordem social estabelecida ou aos costumes reinantes. Anarquismo, ideologia política. Anarquismo é uma ideologia política que se opõe a todo tipo de hierarquia e dominação, seja ela política, econômica, social ou cultural, como o Estado, o capitalismo, as instituições religiosas, o racismo e o patriarcado. Então, alunos, estudantes do canal, desde já que você deixe seu joinha, divulgue. Se você quer mais aprofundamento sobre o anarquismo, e se você tiver algo a dizer sobre o anarquismo, pode divulgar aí em celular, nos comentários, que a gente faz uma aula, faz
um bate-papo a respeito mais do anarquismo. Claro que as universidades não abriram muito espaço para os anarquistas, né? Tem poucos livros a respeito sobre o anarquismo, né? Mas daí faz parte de uma corrente filosófica que está em nossa sociedade. E nós, estudantes, tem que entender essas correntes filosóficas, porque não deu certo. E se deu certo, os judeus, o Estado de Israel, quando eles foram expulsos pelos nazistas, eles fizeram um tipo de fazenda. Essas fazendas eram chamadas de pucts. Só que esses pucts, esses pucts que era fazido lá, eles tinham ideia anarquista. Então eles viam lá de modo anarquista nessas fazendas no Estado de Israel. Aí depois, hoje em dia, são empresas que dominam esses pucts, essas pequenas fazendas, né? Mas com ideia anarquista. Então, mais uma coisa para você estudar no seu canal a respeito desses pequenos pucts, eu acho que é pucts que são falados, no Estado de Israel. Então, isso que é o anarquismo. O anarquismo é fim de qualquer lei, regra, autoridade. Não pode ser o caos, né, como muitos adquirem, mas é bom você estudar e você verificar, né? O pai do anarquismo é Pierre John Proudhon e Mikhail Bakunin. Então, muitíssimo obrigado, fique com Deus. Essa daqui é mais uma videoaula do canal de filosofia política e nós hoje falamos do anarquismo. O significado do anarquismo é o fim do Estado e da hierarquia.